Christopher Nolan retorna aos cinemas com um filme grandioso. Oppenheimer é a nova aposta do diretor, que traz um recorte histórico ao retratar a vida, a carreira e os passos importantíssimos da figura que ficou conhecida como o pai da bomba atômica. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre ele, Oppenheimer, outra grande estreia dessa semana junto com Barbie. É um filme belo, denso, intenso, trágico, angustiante, com ótimos ápices de reviravoltas. Já adianto para vocês que eu gostei bastante, que vale muito a pena assistir, e se for possível para vocês, na maior tela do cinema, para vocês aproveitarem tudo que esse filme proporciona, e eu vou explicar aqui para vocês. Esse vídeo é sem spoilers, mas por se tratar de um fato histórico, vai ter coisas aqui que aconteceram na realidade, né, gente? E eu vou pontuar aqui, beleza? Mas não vou entregar as reviravoltas. Então, se vocês querem saber mais sobre Oppenheimer, continue assistindo esse vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim, porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo se você pretende assistir este filme e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Baseado no livro Prometeu Americano, O Triunfo e a Tragédia de Julius Robert Oppenheimer, o filme é ambientado na Segunda Guerra Mundial e acompanha a vida e carreira desse físico teórico da Universidade da Califórnia, que foi convidado para ser o diretor do laboratório de Los Alamos e liderar o projeto Manhattan ao lado de um grupo de cientistas renomados e autoridades do governo americano. A grande missão do projeto Manhattan era projetar e construir as primeiras bombas atômicas dos Estados Unidos, a arma nuclear que ficou responsável pelas tragédias de Hiroshima e Nagasaki no Japão em 1945, a fim de forçar a rendição japonesa no contexto da Segunda Guerra. Anteriormente, o início desse projeto era usar essas bombas contra os nazistas, porém eles foram derrotados antes, e assim eles direcionaram essas bombas para os japoneses. Isso que eu disse é apenas uma parte da premissa e é a base fundamental de todo o contexto de Oppenheimer, que vai mostrar muito mais do que isso. Então, assim, é importante que o espectador tenha pelo menos um conhecimento básico sobre esses fatos históricos, Segunda Guerra Mundial, sobre os nazistas, o projeto Manhattan, Pearl Harbor e, é claro, as tragédias de Hiroshima e Nagasaki, para você também não boiar quando for assistir ao filme. Então, e também saber sobre a figura do Oppenheimer, o pai da bomba atômica. Então dá uma pesquisada, joga no Google, só para você lembrar de alguns pontos, algumas coisas, saber mais sobre essa figura, que é o protagonista do filme, para você assistir e a hora que eles forem explicando as coisas, você entender ali com uma certa fluidez. Oppenheimer tem 3 horas de duração, é um tempo longo sim, mas eu não fiquei cansada e não senti o tempo passar, porque eu fiquei muito envolvida com a história, a trama consegue criar aquela tensão que prende a nossa atenção para a gente saber as próximas reviravoltas. Então eu não senti o tempo passar, mas isso foi comigo e eu acredito que a experiência vai ser diferente com cada um. Alguns vão ficar mais cansados, vão sentir o tempo passar. O que eu sugiro a vocês é que, assim, por ser um filme longo, vá assistir o filme descansado, sem sono, bem alimentado e hidratado. Leva uma aguinha, mesmo que você tenha que sair às vezes do cinema, mas leva uma aguinha para você também não contribuir para o cansaço. O primeiro ponto positivo aqui é a narrativa, que mesmo não sendo 100% linear, uma vez que a trama passeia entre passado e presente, ela ganha uma construção ainda meio que linear e fácil de você entender, ou seja, não é tão cansativa, não é confusa e nem trabalhosa de compreender se comparada com Tenet, que é muito mais trabalhoso de você compreender o que tá rolando ali. Porque aqui a compreensão ela é de um entendimento mais fácil e a gente tem uma narrativa muito explicativa, tem vários diálogos explicativos, afinal a gente está falando de um retrato de uma parte da história mundial e também para a gente entender ali a projeção e a construção da bomba atômica, utiliza de vários diálogos explicativos, de física, de química, para a gente entender o que está acontecendo. O filme não menospreza a inteligência do espectador, pelo contrário, ele quer que você entenda o que tá rolando ali na história. E juntamente com a base ali da história que o espectador tem, vai ficar mais fácil de entender o filme. Sendo assim, a gente acompanha outros detalhes da vida e carreira do Oppenheimer, como seus estudos, a sua formação, seus primeiros trabalhos como professor nas universidades renomadas,
o seu casamento, quando ele conhece a Kitty, forma sua família, o nascimento dos seus filhos, até o momento em que ele é convocado para liderar o projeto Manhattan. E nos bastidores a gente vai conhecendo outros pontos, outros segredos do Oppenheimer, como as relações extraconjugais, os seus ideais políticos, seus conceitos, a sua ética, suas opiniões bem fortes, né, na qual, quando destaca bastante a parte da política, o comunismo, ele ganha um destaque aqui no filme, uma vez que ele é mal visto. Enquanto a gente acompanha a vida pessoal do protagonista, a gente também já vê todo o gatilho da história ser construído aqui a partir do momento em que ele se torna o diretor do projeto Manhattan. Então aqui a gente vê ele junto com os cientistas e outras autoridades do governo discutindo, trocando opiniões fortes e divergentes, brigando, dando várias ideias sobre a construção dessa bomba, até chegar o fatídico momento de fazer o teste para saber se essa bomba vai funcionar ou não, e a gente sabe que funcionou e se tornou uma das armas mais perigosas do mundo. E paralelamente a essas narrativas, a gente também acompanha um julgamento não oficial e um interrogatório do Oppenheimer sobre o seu envolvimento na construção da bomba atômica e o pós, né, quando as bombas atingem as cidades do Japão, e a gente fica ali para saber quem estaria por trás dessa acusação misteriosa, o que realmente está acontecendo, por que esse julgamento está rolando. Ao acompanhar esses três paralelos narrativos que se conectam perfeitamente, na minha opinião, não achei que ficou bagunçado, o filme consegue criar a partir daqui uma atmosfera de intensidade e tensão diante da explosão da reviravolta que acontece no terceiro ato, em que o público fica angustiado para saber logo qual que é a verdade por trás de tudo isso. Outro ponto excelente que emoldura toda a trama de Oppenheimer é a utilização de imagens abstratas que ilustram o pensamento do protagonista em determinadas situações, seja no momento em que ele está discutindo com alguém e aquilo aflora nele, ou no momento em que ele está pensando ali durante a construção da bomba atômica, se isso vai dar certo, no instante em que o teste é realizado e dá certo, né? E também durante o interrogatório, quando ele está sendo julgado ali por outros olhares, outras autoridades, e é claro, depois o resultado da tragédia. Então a gente vai vendo todas essas ilustrações e barulhos no pensamento dele, e é muito legal. Em Oppenheimer temos uma sequência magistral, que é o momento em que eles fazem o teste da bomba atômica, ou seja, é tudo ou nada. Se não funcionar, já era, perdemos bilhões, estamos ferrados. E essa sequência, gente, é magnífica em todos os elementos técnicos aplicados aqui, porque no momento em que eles fazem o teste, cria aquela tensão fortíssima no momento para apertar o botão, e no momento em que é apertado, a tela fica toda em branco e vem aquele silêncio ensurdecedor. Você não sabe o que aconteceu, você não tá vendo nada, tá tudo em silêncio. De repente vem aquele barulho da explosão que até te assusta, né? E você fala assim, meu Deus, tipo, aconteceu tudo, explodiu tudo, aí de repente a gente vê todos ali impactados assistindo aquela explosão, logo em seguida a gente vê os envolvidos aplaudindo o resultado de um extenso trabalho que viria a ser mortal para milhares de pessoas. Uma grande dúvida aqui, curiosidade de muita gente, é saber se o diretor usou ou não CGI no filme, e não, ele não usou CGI, nem usou especificamente nessa sequência. Em entrevista ao Entertainment Weekly, o Christopher Nolan explicou que a ideia era deixar o CGI de lado e usar de metodologias do mundo real para poder representar essa primeira explosão atômica, e deu muito certo. Outra técnica que complementa os efeitos visuais e as ilustrações do imaginativo do protagonista, sem dúvida a edição de som, que é um trabalho primoroso feito aqui em Oppenheimer, porque o espectador passa a ter uma experiência sonora surreal, dando a sensação de que a gente está mergulhado dentro do filme e vivendo exatamente o que os personagens estão vivendo. Então, quando eu digo, se você puder assistir na sala IMAX, na maior tela de cinema possível, é por conta dessas técnicas usadas aqui, porque isso faz muita diferença. Obviamente, eu sei que nem todo mundo consegue assistir na sala IMAX, né, porque é caro e tal, mas se você puder, assista, porque essa experiência aqui vale a pena. Claro que não podemos deixar de falar do elenco, que tem vários rostos conhecidos, é um elenco vasto, com atuações maravilhosas, e aqui o ponto principal do filme são as construções das relações entre esses personagens, que é o ponto-chave para a trama acontecer, para fazer com que essa tensão seja criada e as reviravoltas aconteçam, né, a fim de que a gente crie aquela angústia para saber
a verdade. Então a gente, graças a essas conexões entre os personagens, a gente vê a trama seguir de forma crescente. O Cillian Murphy, ele tá excelente no papel de Oppenheimer, inclusive a caracterização dele tá igualzinho ao Oppenheimer da vida real, e eu gostei da atuação dele porque ele entrega aquela verdade forte do personagem, então ele tem opiniões muito fortes, ele diverge com outras pessoas ali, a gente vê ele bater boca, ele bate o pé, ele é um pouco impulsivo, ele sabe o momento em que ele precisa recuar, mas ele também sabe avançar quando é necessário. Ao mesmo tempo que a gente também vê um lado meio hipócrita, cínico e desonesto da parte dele, mas não na carreira, e sim na vida pessoal, o que dá aquela chacoalhada no casamento dele. Além do Cillian Murphy, outros dois grandes destaques aqui em Oppenheimer, apesar do elenco ser vasto, é a Emily Blunt e o Robert Downey Jr. A Emily Blunt é a Kit, que é a esposa do Oppenheimer, ela é bióloga, só que aqui a gente não vê ela trabalhando, ela em ação, ela é dona de casa, ela é mãe, a gente vê no rosto, tá estampado no rosto dela aquele cansaço, aquele tédio, ela tá de saco cheia, como se ela não quisesse aquela vida, sabe? Não quisesse somente ser dona de casa e mãe, né? Então, assim, em alguns momentos a gente vê que ela apoia em pontos cruciais o Oppenheimer, e também ela demonstra decepção e frustrações diante das escolhas feitas por ele. O Robert Downey Jr. é o Leo Strauss, que é um forte aliado do Oppenheimer, cujas camadas desse personagem são bem misteriosas e cria aquela atmosfera de mistério e dúvida em torno desse personagem. Eu achei a atuação do Downey Jr. excelente aqui. Não vou dar mais detalhes a respeito desse personagem, porque se eu der, pode ser spoiler. Não vou falar se é um personagem para você amar ou odiar. Você tem que sentar e assistir esse filme e descobrir. Mas eu adorei o Robert Downey Jr. nesse filme. Também tiro o chapéu para o Matt Damon, que tá ótimo aqui no filme, e também para o ator Tom Conti, que vive o ilustríssimo Albert Einstein. Gente, amei a participação do Einstein aqui no filme, e também do Dr. Rami Malek. Ele aparece pouco, mas nas poucas vezes que ele aparece, ele não fala absolutamente nada. Ele simplesmente só abre a boca numa única cena que é a mais reveladora. Outro ponto formidável que tá aqui em Oppenheimer é a maquiagem, principalmente quando a gente vê os personagens do futuro, que eles estão mais velhos, e a maquiagem tá incrível, gente, tá formidável. Não vou ficar surpresa se Oppenheimer for indicado nas premiações, especialmente nas categorias técnicas. Agora precisamos falar sobre a Florence Pugh aqui em Oppenheimer. Ela interpreta a personagem Jean Tatlock. Não vou dar muitos detalhes da personagem para não dar spoilers. A Florence, eu gosto muito dela, fiquei feliz quando ela foi anunciada no elenco, mas ela tem uma participação bem menor aqui. E nas poucas vezes que ela aparece, ela está nua. E aí a gente fica se perguntando, seria mesmo necessário aparecer nua em todas as cenas que ela tá? Há uma única cena em específico que, de fato, a nudez foi bem apropriada ali, tanto que é uma cena até impactante. Então foi apropriado, se encaixou. Mas nas outras, a gente ficou assim, era mesmo necessário colocar a personagem nua aqui? Aí a gente fica naquela dúvida. Eu não sei até que ponto a atriz concordou, se ela ficou de boa ali fazendo essas cenas de nudez, né? Acho que quando a greve dos atores acabar, ela pode se pronunciar a respeito disso. Mas assim, por outro lado, eu também acho que a Florence, ela é muito confortável com o corpo dela. Eu gosto muito dela por isso, entendeu? Tipo, sabe, de mostrar o seu corpo, mostrar suas curvas, de mostrar aquela segurança. Então eu gosto muito dela. Mas dentro do filme, eu achei que apenas uma cena de nudez foi apropriada e as outras desnecessárias. O terceiro ato, até o final de Oppenheimer, é o suprassumo do filme, em que toda a tensão aqui instalada ela eclode e as reviravoltas vão acontecendo e a gente descobre toda a verdade por trás daquele interrogatório, julgamento, e a gente fica assim, gente, o que tá rolando? E o filme cria aquela atmosfera de fofoca que eu achei sensacional, né, entregando a última explosão que encerra essa história triste e trágica no fim das contas. Então é isso, gente. Essa foi a minha crítica sobre o filme Oppenheimer, que está em cartaz nos cinemas. Vale muito a pena ir assistir, sim. Se você puder e conseguir, vá, assista. Eu sei que é um filme longo, mas é um filme para você, sabe, sentir, ter essa experiência. E é uma história, assim, muito forte, muito boa de acompanhar. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais e comenta aqui se vocês pretendem assistir o filme, e se já assistiram, comenta aqui também o que vocês acharam da história e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!